Meu querido amigo, pastor Rodrigo, é uma alegria estar aqui com você, virtualmente nesse momento, mas em algum instante poderemos nos encontrar quando a pandemia passar, quando a quarentena terminar, nos encontraremos pessoalmente e podemos conversar sobre estes assuntos também. Um abraço para a querida igreja, para a liderança da igreja. Eu acho que esse momento é um momento realmente de nos guardarmos a nossa família e nos fortalecer para, quando a quarentena terminar, voltarmos às nossas atividades regulares. Eu vou trabalhar o tema que vocês me deram, a pandemia e o final dos tempos, à luz de alguns conceitos e categorias que tenho trabalhado no seminário, trabalhado no meu canal do YouTube. Aproveito até para divulgar aí para vocês o canal. É um canal onde eu trato dos temas de escatologia, apocalipse, e o canal está no meu nome, é só você procurar lá no YouTube, Valtair Miranda, tudo junto, que você vai encontrar o canal. E este canal, que eu chamei de Espiritualidade Apocalíptica, tenta pensar sobre as questões do fim do mundo numa perspectiva de espiritualidade, sem medo, sem pavor, mas alimentando a fé, a esperança e a vontade de continuar caminhando enquanto aguardamos Jesus Cristo voltar. Então, eu vou trabalhar o tema por meio de algumas categorias, alguns tópicos que imagino vão me ajudar aí a decifrar esse tópico que é a questão da peste e o apocalipse. Eu começo dizendo para você que a peste, sim, a peste é um elemento da profecia apocalíptica. Você encontra a peste em profecias do Antigo Testamento e você encontra a peste até no Apocalipse. Um dos 4 cavaleiros do Apocalipse é a peste. Então, quando alguém olha para a pandemia da atualidade e se lembra do fim do mundo, é uma lembrança legítima. Agora, a questão é quando a pessoa olha para a pandemia, lembra do fim do mundo e, à luz disso, começa a vaticinar. Este é o fim, vai chegar no mês que vem, depois dela acabou, o anticristo é chinês, essas coisas todas que estão rondando aí o imaginário das pessoas, uma teoria da conspiração deslocada que tira a tranquilidade das pessoas. Então, eu preciso que você entenda que olhar para a pandemia e compreendê-la como um sinal do fim dos tempos não é suficiente para que alguém vá datar, vaticinar, prever, agendar a data do fim ou da volta de Jesus, porque isso não é suficiente. Isso não é suficiente e eu vou mostrar isso para vocês por meio de alguns textos bíblicos, algumas passagens bíblicas que trabalham a questão do fim. A minha frase inicial, então, é esta: a pandemia realmente, ou a peste é realmente um elemento, um sinal do fim dos tempos. Agora, de que maneira eu trabalho isso à luz dos outros sinais e das outras questões da escatologia, é o que eu vou falar com vocês aqui agora, tá? A Bíblia fala do fim do mundo. A Bíblia fala e trata do fim do mundo. Para a Bíblia, o mundo um dia acaba. Para a Escritura Sagrada, essa história terá um fim, né? A história terminará. A história não é contínua, não é linear, ela uma hora acaba. Essa é uma perspectiva da escatologia cristã, da escatologia judaica também. Nem todas as perspectivas religiosas do mundo imaginam um fim, mas a escatologia, ou a perspectiva cristã e judaica, entende que o mundo um dia vai acabar. Um dia, estas coisas que aqui estão não estarão mais, porque já terão passado. É o fim do mundo. Tá? Então, isso é claro nos textos bíblicos. Esta expectativa de fim do mundo começa lá no Antigo Testamento e vai até, evidentemente, o último livro do Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, há um elemento de fim, um elemento escatológico. A gente usa a palavra escatologia para definir essa reflexão. Escatologia significa a reflexão sobre o fim dos tempos. Então, a palavra escatologia me ajuda aí a cobrir uma série de pensamentos, uma palavra só. Então, há escatologia no Antigo Testamento e a escatologia no Novo Testamento. Para o cristão, a Bíblia é a fonte maior da escatologia. A fonte maior da escatologia não é aquilo que o falso profeta disse ali, aquilo que o
o jornal falou, a fonte principal da escatologia não é uma previsão que alguém recebeu em revelação durante a noite. Essas coisas não são fonte para a escatologia cristã. A fonte para a escatologia cristã é a Bíblia. E quando eu olho para a Bíblia, eu me pergunto, então, quais são as principais passagens ou as principais contribuições bíblicas para a escatologia. Aí eu quero apontar para você uma no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento. E o que estas 4 contribuições vão fazer para a nossa reflexão sobre o fim dos tempos, tá? E depois disso tudo, eu vou olhar com você de novo para o nosso título, nosso tema, a pandemia e o final dos tempos, e vamos ver de que maneira agora nós podemos reequacionar a reflexão sobre esta questão, tá? Então, a primeira grande fonte da escatologia cristã no Antigo Testamento, na Bíblia, é o livro de Daniel. Daniel é, sem dúvida nenhuma, no Antigo Testamento, o livro escatológico por excelência. Tem escatologia em outros textos do Antigo Testamento, sim, mas Daniel é a principal fonte. Daniel fala do fim e fala de vários aspectos do fim. De todos os aspectos do Daniel, eu quero destacar 2. E assim nós vamos compor aí uma espécie de grande síntese, ou de síntese geral, para falar melhor, né? Síntese geral da escatologia bíblica. Os 2 tópicos da escatologia que eu retiro de Daniel para a nossa reflexão aqui agora são anticristo e grande tribulação. As 2 grandes contribuições de Daniel para a escatologia são o anticristo e a grande tribulação. O anticristo aparece no Daniel, mas não com esse nome. Esse nome não aparece lá. Na verdade, esse nome só aparece nas cartas joaninas. Esta figura que os estudiosos da escatologia denominaram de anticristo, aparece em diversos textos, mas não necessariamente com este nome. Às vezes é o tentador, às vezes é o falso profeta, às vezes é o filho da iniquidade, como aparece lá em Tessalonicenses, às vezes é besta, como aparece lá em Apocalipse, e em Daniel aparece como uma besta também, um animal, um monstro, né? E é uma figura humana que se levantará contra o povo de Deus. Então, esta figura surge em Daniel e daí em diante ela vai aparecer em diversos outros textos, tá? Além do anticristo, há um outro tema fundamental que Daniel deixa para os demais autores, os demais teólogos, os demais autores da Bíblia, a grande tribulação. A grande tribulação apareceu em Daniel, e se você quiser estudar, meu querido que me ouve aqui agora o tema, isso está lá em Daniel 12. Lá vai aparecer a perspectiva de que, no final, o povo de Deus será quase totalmente destruído, e quando ele estiver quase totalmente destruído, o fim chega, em outras palavras, a uma espécie de tribulação das tribulações, perseguição das perseguições, e apesar de Daniel não usar a palavra grande tribulação ali no capítulo 12, o conceito está ali de que o final será terrível, 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 e quase terminará com o povo de Deus, de tão terrível que será. Então, o tema grande tribulação apareceu lá em Daniel. Há outras características da grande tribulação em outras passagens de Daniel, a partir do capítulo 7 de Daniel, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que são os textos propriamente escatológicos, mas o capítulo 12 fornece um quadro amplo para a gente sobre a grande tribulação. Vou sair de Daniel agora e vou para o Novo Testamento. Então, nós tiramos de Daniel 2 tópicos, anticristo e grande tribulação, elementos, aspectos que surgirão, que se levantarão no final dos tempos e se abaterão sobre o povo de Deus e sobre a humanidade. Agora vamos para o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos 3 grandes fontes da escatologia, ou para a escatologia. E a primeira, evidentemente, é o sermão profético de Jesus. O sermão profético de Jesus está em Mateus 24, em Mateus 25, em Marcos 13 e em Lucas 17 e Lucas 21. E naqueles textos nós encontramos um sermão pregado por Jesus a partir de 2 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. Então, eu vou lembrar a vocês o contexto do sermão profético, você pode ler com calma aí onde você está. Mateus 24 será a minha memória aqui agora. Em Mateus 24, Jesus está caminhando com os discípulos pelo templo de Jerusalém,
O Templo de Jerusalém, naquele momento, é uma construção fantástica, imponente, gigantesca, aquelas colunas enormes, aqueles muros que cabiam carros em cima dele, e os discípulos olharam para aquilo tudo e ficaram embasbacados. E Jesus percebe isso, o espanto dos discípulos, né? Eles estão impressionados. E no meio desse contexto é que Jesus olha para eles e diz: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É um banho de água fria na alegria dos discípulos, no espanto deles. Eles estão impressionados com a construção, e Jesus vai dizer que vai ser tudo destruído. Eles andam um pouco com aquilo na cabeça, né? Aquela pulguinha atrás da orelha, e finalmente, em algum momento, eles sentam em torno de Jesus e perguntam assim para Jesus: mestre, diga-nos quando acontecerão estas coisas. Que coisas são essas? Aquilo que você acabou de falar, mestre, ou seja, que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando o templo vai ser destruído? Quando é que essa construção aqui vai cair? Não vai ficar pedra sobre pedra. A primeira pergunta dos discípulos é essa. E a segunda pergunta dos discípulos, que, né, uma veio após a outra, é: que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Para os discípulos, vinda de Jesus e fim dos tempos era uma coisa só. Então, quando eles perguntaram que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, isso constitui uma pergunta, uma só. A volta de Jesus, fim dos tempos. Então, são duas questões. A primeira questão que os discípulos levantam para Jesus, no sermão profético, é quando acontecerão estas coisas, quando o templo vai ser destruído, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E isto já aconteceu. Você que está me ouvindo, eu posso dizer para você, aquilo que Jesus, naquele momento, disse a respeito do templo, aconteceu no ano 70 do primeiro século. Os romanos entraram na cidade, invadiram Jerusalém, destruíram o templo, jogaram tudo no chão. Ficou tudo no chão, meu irmão. Os muros imponentes foram derrubados, aqueles altares todos foram destruídos, tudo. Não ficou pedra sobre pedra, a não ser um murinho lá que até hoje existe, e você encontra se visitar Jerusalém, que é o chamado Muro da Lamentação, ou Muro das Lamentações. Só ficou isso. O resto caiu tudo. Então, a primeira pergunta dos discípulos, quando aconteceram estas coisas, quando Jesus responde, ele está descrevendo um evento que já aconteceu no ano 70. Então, há no sermão profético de Jesus diversos aspectos que não são futuro para nós, era futuro para os discípulos. Os discípulos estão com Jesus no ano 30 e o templo foi destruído no ano 70. Então, era futuro para eles, para nós é passado. Então, uma série de aspectos no sermão profético que é passado. E há elementos no sermão profético que é futuro. Então, o que é passado? A primeira pergunta: quando acontecerão estas coisas? A destruição do templo aconteceu no ano 70. E o que é futuro? Aquilo que está relacionado com a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Ok? Separamos então? Então, quando você lê o sermão profético, vincule o sermão profético a esses dois aspectos. Isso aqui é do primeiro, isso aqui é do segundo. Isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu ainda. Isso aqui é a destruição de Jerusalém, isso aqui é a volta de Jesus. Separa, porque se você misturar, vai virar uma bagunça. Se você misturar, vai virar uma bagunça mesmo. É um negócio esquisitíssimo. E eu dou um exemplo para vocês aqui. Tem uma passagem do sermão profético que Jesus fala assim: orem para que não aconteça no inverno. Aí eu tenho que perguntar, eu costumo perguntar isso para os meus alunos quando eu trato dessa questão, né? Isso tem a ver com volta de Jesus? Vamos pensar comigo aqui. Tem a ver com volta de Jesus? É claro que não. Não tem a ver com a volta de Jesus. Esse negócio de inverno aqui e volta de Jesus não tem relação, porque a questão, orem para que não aconteça no inverno, tem a ver com a primeira, a destruição do templo. Aí sim, orem para que não aconteça no inverno, porque vai ser uma guerra terrível, né? A guerra foi terrível mesmo, entre os anos 66 e 70, aquela guerra foi terrível, e a destruição do templo, segundo Jesus, eles deviam orar para que não acontecesse no inverno. Mas não tem a ver com a volta de Jesus. Orem para que não aconteça no inverno. Para Jesus voltar, meu irmão, pode ser verão, inverno, primavera, outono.
Eu fico imaginando alguém lendo esse texto aqui e confundindo as coisas e orando, Senhor, não volta no inverno não, porque vai estar muito frio. Percebeu comigo aqui como é que o negócio é esquisito, se você confundir as duas coisas? Não volta não, Senhor Deus, porque no inverno a gente vai estar com roupa de frio. Não volta não, Senhor, no inverno. Aí daqui a pouco alguém vai estar orando também para o Senhor não voltar na chuva, porque a chuva vai ser complicado para ele voltar, vai molhar todo mundo. Ou não volta no calor, porque vai estar todo mundo suando para ir para o céu suando. É uma coisa esquisitíssima. A volta de Jesus não tem relação com esse quadro meteorológico, com inverno, verão, primavera, outono, nada a ver com isso, com chuva, com sol, se é de noite, se é de dia. Meu irmão, a volta de Jesus não está restrita à fase do dia, ou à fase da lua, ou à fase do sol, a nada disso. Então, quero que você me entenda que aquela expressão ali, ore para que não aconteça no inverno, tem relação com a destruição do templo de Jerusalém, anos 70, já aconteceu. E há outros elementos aqui, do mesmo jeito, né? Tem uma outra que diz assim, ai das mulheres grávidas. Não tem a ver com a volta de Jesus. Tem a ver com a destruição do templo. Porque na volta de Jesus, a grávida, se for crente em Cristo Jesus, meu irmão, não tem problema nenhum para ela. Nenhuma dificuldade. Então, entenda que há aspectos aqui que são relacionados com a primeira questão. Mas há aspectos aqui que são relacionados com a segunda questão. E esses aspectos relacionados com a segunda questão são aquilo que nós chamamos de sinais proféticos. Então, quando eles falam assim, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, Jesus começa a elencar. E haverá terremotos, guerras e rumores de guerras, haverá perseguição, haverá falsos profetas ou falsos cristos, uma série de sinais que aparecem também em outros textos, filho contra pai, pai contra filho, apostasia. O Paulo vai descrever, quando ele escreve para Timóteo também, uma série de sinais. Então, uma série de sinais que aparecem aqui no sermão profético, bem como em outros textos da Bíblia, e são sinais relacionados com o fim dos tempos. Está claro isso? Eles são sinais relacionados com o fim dos tempos? Sim, são. Mas eu quero que você entenda que quando o texto bíblico diz assim, estes são os sinais escatológicos ou sinais proféticos, não está dizendo que alguém pode pegar estes sinais e, por meio da medição, aferição dos sinais, agendar a data da volta de Jesus, ou marcar a data da volta de Jesus, ou do fim dos tempos, porque isso não é possível por meio dos sinais. Os sinais não servem para isso, não. Não serve, não. Olha, por exemplo, para o terremoto. Tinha terremoto lá, naquela época. Durante toda a história teve terremoto. Tem terremoto hoje e vai ter terremoto até Jesus voltar. Então, como é que você pode entender um sinal desse jeito? Não pode, né? Não pode. Olha, por exemplo, para as guerras. Tinha guerra lá. Durante toda a história da humanidade teve guerra. Tem guerra hoje. E aí vai ter guerra até ele voltar. Então, como é que você entende os sinais? Como é que você compreende aqui? Os discípulos perguntam que sinal haverá na tua vinda. Ele diz isso, mas estes sinais não ajudam a datar nem a marcar a data da volta de Jesus. Para que eles servem, então? Então, eu vou dizer para você, em linhas gerais, como usar os sinais na escatologia, como compreendê-los. O princípio hermenêutico está no final da lista de sinais, quando Jesus diz assim, estes são os princípios das dores. Este é o princípio hermenêutico para compreender os sinais, princípio das dores. Jesus está usando aqui uma categoria profética que é as dores de parto escatológicas, ou as dores de parto escatológica. Por quê? Porque por meio das dores de parto, os discípulos entendem que os sinais vão crescendo. É como, analogicamente, né, o parto na vivência humana. A mulher está esperando o bebê, e quanto mais perto do bebê nascer, maiores são as dores, chamadas dores de parto, né? As dores de parto aparecem para dizer, o bebê está para nascer, e elas vão aumentando, aumentando, aumentando de intensidade. E os intervalos entre as dores vão diminuindo, entre uma dor e outra, cada vez menor. É como se fosse um relógio, né? Por meio das dores de parto, ela sabe que está perto, mas não dá para cravar, vai nascer às 7 horas e 15 minutos e 30 segundos. Não dá. Opa, essa dor foi tão grande que vai nascer daqui a 30 segundos. Não dá para dizer isso, porque as dores vão crescendo, 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 e não dá para dizer quando será a última delas, a não ser que o bebê nasça, aí elas param de vez. Então, entenda que as dores de parto servem para provocar a perspectiva de que está por acontecer, mas não para agendar, datar ou marcar. E a categoria dores de parto foi usada por Jesus para descrever os sinais. Cada um deles se manifestam na história como se fosse dor de parto.
as dores de parto proféticas ou escatológicas. Por quê? Porque, nesse caso, o bebê que nasce é Jesus voltando. A volta de Jesus aqui é como se fosse o bebê voltando. Para que ele apareça, é preciso que as dores aconteçam. E elas vão acontecendo ciclicamente, como as dores de parto. Pega qualquer um destes sinais aqui, e a lógica é essa. Terremoto, eles vão acontecendo de tempos em tempos, cada vez mais, com mais destruição, mais violência. Quanto mais perto da volta de Jesus, maior o impacto do terremoto. E essa que é a lógica de todos eles. A guerra, a violência, a apostasia, a iniquidade, tudo isso vai crescendo, 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 essa perspectiva aqui dos sinais proféticos, tá? E nesse caso, a peste também, que a peste é um dos sinais escatológicos. Você encontra a peste como um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros são também sinais proféticos. E a peste é um deles. Então, veja lá, o que você encontra lá em um dos 4 cavaleiros é peste. Então, a pandemia que nós estamos vivendo aqui é um dos sinais proféticos. Mas não dá para dizer que, depois desta, Jesus vai voltar, porque pode aparecer uma outra maior, em quantidade de violência maior, de pavor maior, etc. E a história está mostrando para a gente que esses sinais estão se repetindo. E não dá para dizer, depois de um, que aquele é o último, que pode não ser. Vou ilustrar para você aqui. Pensa comigo aqui, especificamente em peste. Pensa comigo na grande peste negra de 1348. Aquela peste foi terrível. Matou 1/3 da população da Europa. Teve cidade que não sobreviveu ninguém, morreu todo mundo. A cidade virou uma cidade fantasma. Não tinha ninguém nem para enterrar os corpos de tanta gente que morreu lá em 1348. E aí, pensando nos cristãos daquela época, né? E eles lendo esses textos escatológicos dizendo, essa peste é a última delas, depois dela Jesus voltará. Aí passou 1348, 1349, 1350, e vieram outras pestes, e outras pestes, outras pestes, outras pestes, e agora chegou a pandemia do coronavírus. Entenda para mim, então, que por mais desconfortável que seja esse vírus está matando, esse vírus está isolando, nós estamos em casa, em reclusão, é um fenômeno esquisitíssimo, nunca experimentei isso na minha vida. Apesar de tudo isso, não dá para você pegar esse fenômeno atual, a peste atual, e dizer, esta é a última peste. Esta é a derradeira peste. O que dá para dizer é que é parte dos sinais proféticos. Agora, dizer que é o último e é a última, isso não dá. Então, não vai ajudar ninguém a datar a volta de Jesus. E isso é parte do movimento profético de desenvolvimento dos sinais até que Jesus volte, tá? Então, os sinais proféticos devem ser lidos junto com as dores de parto. E a pergunta sobre o final dos tempos, que está na questão dos discípulos também, né? Eles perguntam, que sinal haverá da tua volta e do fim dos tempos? Se nós perguntarmos ao Novo Testamento quando será o fim dos tempos, o Novo Testamento vai responder para a gente. Ele não vai esconder isso. E eu vou levantar 2 textos para vocês aqui. Um deles é o texto do Pentecostes. O Pedro respondeu às acusações das pessoas em volta ali do Pentecostes, de que eles estavam bêbados, lembrando de uma profecia do Antigo Testamento. Né? Você se lembra da história? O fenômeno aconteceu, aquele movimento fantástico do derramamento de línguas sobre os apóstolos, e quem estava em volta não entendeu o que estava acontecendo. Alguém disse, eles estão bêbados, o Pedro pega a palavra e ele, não tem ninguém bêbado aqui não, muito cedo, não tem ninguém bêbado, o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel. Né? Vocês estão vendo isso. Então Pedro vai e cita Joel, dizendo, no fim dos tempos, nos últimos dias, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E aí o Pedro diz, o que vocês estão vendo é cumprimento desta profecia de Joel. O que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel relacionada ao final dos tempos em nós. O fim dos tempos de Joel começou aqui agora, vocês estão vendo aqui. Então, para Pedro, pergunta para Pedro, Pedro vai dizer, o fim dos tempos é aqui agora. O Pentecostes é o fim dos tempos. Né? Cumprimento da profecia de Joel sobre o fim dos tempos. O fim dos tempos começou quando, Pedro? Começou no Pentecostes. Desde o Pentecostes, o fim dos tempos começou. Os últimos dias começaram. Podemos dizer a mesma coisa usando Paulo. O apóstolo Paulo,
ele vai falar para Timóteo, numa parte de suas cartas, algo parecido com o que Pedro disse, mas em outros termos. Ele vai dizer para Timóteo assim: Timóteo, nos últimos dias haverão pessoas. Ele começa a descrever as pessoas dos últimos dias. São características terríveis. As pessoas são detratoras, amantes do mal, desapaixonadas, violentas, incrédulas, gananciosas. O Paulo gasta 3 versículos dizendo como as pessoas no final dos tempos serão terríveis. E no final, ele diz assim: fuja delas, Timóteo. Em outras palavras, as pessoas do fim dos tempos já estão em volta de Timóteo, lá, há 2.000 anos atrás. Então, Paulo, quando é que o fim dos tempos começou? Começou aqui agora, né? Lá. Então, usando tanto Paulo quanto Pedro, bem como outros textos, se a gente precisasse, responderemos à pergunta do mesmo jeito. O fim dos tempos começou no tempo do Novo Testamento. O fim dos tempos começou no ministério de Jesus. O fim dos tempos começou nos tempos de Pedro, Paulo, Tiago. O fim dos tempos, desde aquele momento, está com a igreja na terra. A igreja caminha no fim dos tempos. Nós estamos vivendo há 2.000 anos o fim dos tempos. É isso. Se alguém tentar dizer mais do que isso, não dá para dizer. Não, eu quero o último dia. O último dia não vai dar para dizer. Mas nós vivemos os últimos dias, o fim dos tempos, desde os dias de Pedro. Quando Pedro tratou deste assunto em uma das suas cartas, ele disse assim: porque para Deus 1.000 anos é como um dia é como 1.000 anos. Em outras palavras, Deus controla o relógio, então ninguém tem que ficar ansioso se está demorando, se está perto. Por quê? Porque quem controla esse relógio é o próprio Deus. E Deus é que está levando a história a seu termo. Né? É bom, então, perder a ansiedade exagerada com relação ao último dia, porque o último dia ninguém pode prever. Os últimos dias, sim, eu posso dizer para você com tranquilidade, já vivemos neles, desde o Novo Testamento. Eu posso apontar outro texto também para reforçar essa ideia. Quando Jesus estava para voltar para o céu, os discípulos estavam em torno dele e ele fala para eles assim: não compete a vós saber os tempos e as épocas. Isso é suficiente para evitar que qualquer um de nós saia por aí tentando acertar a data da volta de Jesus. Nós podemos fazer aquilo que os sinais nos permitem fazer: alimentar a expectativa da volta iminente de Jesus no gerúndio. Ele está voltando, mas dizer mais do que isso não dá. Todas as vezes que algum maluco, tentou datar a volta de Jesus contando terremoto, contando guerra, contando pandemia, se deu mal, se equivocou tremendamente, porque os sinais não servem para isso. Este não é o papel dos sinais. Todos os vaticinadores da volta de Jesus terminaram com aquele carão, né? Fracassaram em suas previsões e terminaram humilhados. Então não é uma boa coisa sair marcando a data da volta de Jesus, nem de forma geral. Esta é a última geração, porque quando alguém fala isso, tem que responder a pergunta: quantos anos tem a última geração? Então é melhor não falar nem isso. É melhor usar o gerúndio mesmo. É mais sensato. Jesus está voltando. Alimenta a fé, alimenta a expectativa, alimenta a esperança. Nós continuamos caminhando, olhando para o alto, esperando ele voltar. E enquanto ele não volta, continuamos caminhando, fazendo a nossa parte na tarefa, que é pregar o evangelho, salvar as pessoas, testemunhar do que Cristo fez em nossas vidas, trabalhar, cuidar da nossa saúde, educar nossos filhos e esperando a volta de Jesus. É para isso que servem os sinais, tá? Eu quero falar da terceira fonte, a segunda fonte do Novo Testamento, a terceira fonte bíblica, que é Paulo. O Paulo tratou de dois temas principalmente, que é o arrebatamento, isso lá na carta dele, lá, 1 Tessalonicenses 4,13, no final dos tempos, ainda o encontro de Jesus nos ares, e a ressurreição dos mortos. Esses dois temas são a grande contribuição paulina para a escatologia. Especialmente o segundo, né? O segundo tema, a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é um aspecto tão importante para a escatologia paulina que ele fala sobre isso na carta aos Coríntios, num longo capítulo 15 de Coríntios, né? E ele vai dizer: quem não crê na ressurreição, se não existisse ressurreição, a nossa fé seria vã. E o Paulo, então, entende que a ressurreição é fundamental para a reflexão cristã, para a fé cristã. E o último texto bíblico, fonte para a escatologia, é o Apocalipse.
né? Não podia deixar de falar dele. Ele é talvez o texto escatológico por excelência, porque são 22 capítulos dedicados à temática, né, da escatologia, e tem muitas coisas no Apocalipse, mas eu quero destacar 3 aspectos singulares. Por quê? Porque alguns já apareceram em outros textos, mas esses 3 aspectos aqui são fundamentais. O Paulo, ou melhor, o João tem uma maneira singular de tratar deles, que são, primeiro, a volta de Jesus, a partir do capítulo 19, segundo, o milênio, do capítulo 20, e terceiro, a Nova Jerusalém, no capítulo final do 20, depois pega o 21 e o 22. Parte a parte, né? João trata de muitas coisas. João trata no Apocalipse, de anticristo, de tribulação, ele trata dos sinais proféticos, né? Uma série de aspectos que apareceram nos demais textos, aparecem aqui também. João trata de tudo isso, tá? Mas o ápice do Apocalipse está ali, no capítulo 19, com a volta de Jesus, na forma de um cavaleiro vestido de branco sobre um cavalo branco, e ele desce já com as roupas manchadas de sangue, indicando que Jesus termina a história, ele traz o fim da história por meio da sua obra da morte na cruz do Calvário. Porque o Apocalipse, ele entende que Jesus levará a história a seu termo por meio da cruz, por meio da morte. A morte não apenas salva, mas é o poder de Deus para operar o desenvolvimento do fim da história e da volta de Jesus. Por meio da ressurreição, Jesus venceu. E quando ele retorna já com seus vestidos manchados de sangue, uma expressão simbólica para dizer a minha vitória se deu na cruz do Calvário. Tá? Então, à luz disso, eu quero que você imagine o seguinte: Jesus voltou para o céu, início de Atos, e Jesus retorna à Terra, capítulo 19 do Apocalipse. E entre esses 2 momentos, Jesus voltando para o céu e Jesus retornando para a Terra, entre esses 2 momentos nós estamos. E o que são exatamente estes 2 momentos? O início do fim e o final do fim. A abertura do fim e o término do fim. O fim começou na primeira vinda de Jesus, lá na encarnação, né, no ministério dele, e o fim terminará na segunda vinda de Jesus, no final dos tempos, quando ele voltar. Esta maneira de enxergar o tema do fim deve deixar a igreja caminhando com tranquilidade e evitando aí os 2 extremos que eu vou mencionar para você aqui agora. Que quando o assunto é fim do mundo, nós temos 2 extremos a evitar. O primeiro extremo a evitar é o exagero, a febre escatológica, a ideia de que ele vai voltar, de que o mundo vai acabar, toma de tal maneira a pessoa que ela não pensa em mais nada. Ela só fala disso, só pensa nisso, só lê sobre isso. E aí, consequentemente, ela esquece de fazer algumas coisas no mundo, porque ele vai voltar amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. E durante a história encontramos muitas comunidades que, vivendo essa expectativa febril da escatologia, da volta de Jesus, desistiram de trabalhar, se isolaram em certas regiões esperando a volta de Jesus, subiram montanhas esperando a volta de Jesus. E aí, depois vem a frustração, o desânimo. Muitos desses abandonam a fé. Por quê? Porque a febre, depois que passa, né, ela pode deixar sequelas na comunidade. Então, a febre escatológica é ruim. A febre escatológica não é uma coisa boa, não. Qualquer negócio exagerado é ruim. Isso vale para qualquer tema bíblico, tá? Os temas bíblicos devem ser tratados com equilíbrio. Se você pega qualquer tema e exagera, você pode transformar aquele tema numa dissidência. As grandes heresias da história da igreja são, na verdade, temas que o camarada retira da Bíblia e exagera. Ponto. Esquece o resto. E, ao fazer isso, ele pode acabar constituindo uma seita. E o outro extremo? O outro extremo é você viver a sua vida aqui na Terra tão acostumado com ela que você não pensa no fim dos tempos. E você vive como se Jesus não fosse voltar mais. Viver como se Jesus não fosse voltar mais, não lembrar disso, não se importar com isso, não pensar nisso, é o outro extremo. E nesse caso, enquanto o outro estava febril, do ponto de vista da febre escatológica,
né? Esse lado de cá está gelado, né? Coração gelado, não sente mais nada. Se pudesse falar, diria algo do tipo, não, Jesus pode demorar a voltar, porque a vida está tão boa aqui, não precisa voltar, não. É melhor viver aqui e tal. Então, o indivíduo está tão acostumado com as coisas, está tão de bem, né, com este mundo, que não pensa no outro mundo, que não deseja a volta de Jesus e não espera o Salvador voltar nos ares, tá? Para ele isso não é importante. De um lado eu tenho um camarada, então, que não pensa nisso, e do outro eu tenho um camarada que só pensa nisso. O ideal é manter um certo equilíbrio. E este equilíbrio vem quando você se lembra que os sinais proféticos estão na Bíblia, a perspectiva do fim apareceu lá desde o ministério de Jesus, para manter nos crentes essa esperança na volta de Jesus. Jesus está voltando, enquanto eu caminho, eu espero a volta dele. Mas, enquanto ele não vem, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sentado esperando na janela? Não. Eu vou fazer aquilo que eu acabei de dizer que deveríamos fazer, que é, eu vou cuidar da minha obra, do meu ministério, eu vou cuidar da minha igreja, dos dons e talentos que Deus colocou na minha mão, eu vou pregar o evangelho, eu vou testemunhar, eu vou salvar vidas, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou trabalhar, eu vou cuidar dos meus filhos, e é isso que nós vamos fazer enquanto Jesus não vem, né? Ele pode voltar a qualquer momento, mas enquanto ele não vem, eu vou fazendo isso, porque esta é a minha missão. A tarefa da igreja, então, é caminhar em vigilância. E a palavra vigilância está aqui para iluminar esse aspecto. Vigilância significa dizer o seguinte, eu vou caminhando, vigiando, olhando para um lado, olhando para o outro, mas vou caminhando. Não posso parar para esperar Jesus voltar. E não posso andar como se ele não fosse voltar. Eu preciso andar olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para cima, aguardando a volta dele. Mas andando, não posso parar. Vivendo a vida cristã, caminhando, é a igreja que caminha enquanto aguarda a volta de Jesus. Essa é a perspectiva equilibrada que eu creio que nós precisamos desenvolver, tá? À luz da volta de Jesus. O tema do milênio é um tema que aparece no Apocalipse e que tem provocado bastante debate, talvez seja um dos temas mais debatidos da escatologia. Por quê? Porque tem pouco texto para falar do assunto. Apocalipse 20 parece ser, na Bíblia, o principal texto, ou o único texto, de repente, e isso leva aí alguns autores a terem dificuldade na interpretação desse texto, né? Apocalipse 20 e o milênio. Realmente é um texto muito debatido, há diversas correntes sobre o milênio, não vamos necessariamente falar disso aqui agora. E por fim, a Nova Jerusalém, a grande expectativa do povo de Deus, e que é, quando a história terminar, eu vou estar com o meu Senhor, com Jesus, pela eternidade. Esta é a Nova Jerusalém. Apocalipse gasta aí 2,5 capítulos para falar dela. E é uma cena enorme, pura descrição do que acontecerá, do que haverá, do que será essa Nova Jerusalém, o lar final dos santos, dos regenerados por Cristo Jesus. É bonito imaginar que, apesar da história ter dores de parto, ela reserva para o povo de Deus um final maravilhoso. Então, é verdade, tem dor e desconforto, mas no final, o final é maravilhoso. E é isso que a Nova Jerusalém faz na Bíblia, né? Entre Gênesis e Apocalipse, há muita dor, há muito sangue, há muita violência, mas a história termina como deveria terminar. Se no meio não é exatamente como deveria ser, no final será como deve ser, porque Deus levará a história a seu termo e o povo de Deus, naquele momento, viverá pela eternidade com ele, com Jesus. E a descrição da Nova Jerusalém é realmente maravilhosa para encher a nossa mente, o nosso coração de esperança, tá? Então, meu tempo aqui venceu, né? Eu falei por 40 minutos sobre nossas temáticas e agora eu vou reagir às questões que vocês vão levantar. Excelente, pastor Valtair. Poxa, muito obrigado por essa exposição aqui tão rica, né, de detalhes, de conhecimento, que com certeza enriqueceu e muito a nossa reflexão sobre o tema, trazendo um equilíbrio, uma serenidade, né, que inclusive é o que a gente entende ao ler o texto bíblico, né? O texto bíblico deveria ser um texto de esperança,
mas às vezes é lido com medo, né? Tem gente que nem lê o Apocalipse. Não quero nem ler isso aí não, porque eu não consigo dormir, eu tenho pesadelo, eu tenho medo, enquanto o texto é um texto de esperança, né, de consolo. Então, o pastor Valtair trouxe aqui uma palavra equilibrada, saudável, para a nossa igreja. E a Laís, pastor Valtair, está fazendo uma pergunta aqui, né, que trata do consolo, né? O senhor, no final da fala, falou sobre o consolo, sobre a Nova Jerusalém e tudo mais, mas ela faz uma pergunta aqui difícil, pastor Valtair, que eu vou passar para o senhor. A Laís diz o seguinte: como podemos consolar diante das mortes causadas pelo vírus? Saber que é um dos sinais, ou seja, o simples saber que é um dos sinais, pela pergunta dela, dá a entender que não resolveria totalmente, né? Então, como o senhor traria uma resposta, né, de consolo nesse momento, e uma resposta mais pastoral para a pergunta dela, né? Uma resposta mais pastoral. Então, como trazer consolo diante desse momento que estamos vivendo? O senhor falou que temos sinais na história, mas como trazer consolo diante dessa realidade? O consolo não é a morte, não é a violência, né? O consolo é o que aguarda o crente após a morte, após a violência. É saber que Deus controla a história, apesar dessas dores de parto, de que Ele está conduzindo a história, que Ele não perdeu o controle sobre a história, que Deus não pode ser pego no contrapé, que isso aí não foi um cochilo de Deus. Deus estava cochilando e a China inventou um vírus. Isso aí é desnecessário imaginar algo do tipo, isso é teoria da conspiração, isso diminui o tamanho de Deus. Deus não pode ser pego no contrapé, então ele está acima disso, levando a história ao termo, e o termo da história é lá o fim dos tempos, né? Enquanto não chega, a gente vai passar por situações desconfortáveis. O conforto não está em dizer que é o sinal, não é isso. Quando eu falei em conforto, estou pensando especificamente em entender que Deus, Ele é Senhor da história de nossas vidas, e de que Ele, efetivamente, no final, nos dará a vitória. Mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das enfermidades, mesmo no meio das mortes. É preciso que o crente entenda que o fato dele ser crente não o livra da doença, nem do corona, nem de qualquer outra doença. Crentes morriam antes do corona por pressão alta, crentes morriam porque tropeçavam e batiam a cabeça, crentes morriam atropelados, crentes morriam baleados, crentes morrem o tempo todo, não só os crentes, mas eu estou falando aqui agora especificamente os crentes. Então, dizer que o crente está isento de sofrimento é miopia, porque eu fui pastor por 10 anos numa igreja em São Gonçalo, e durante esses 10 anos eu enterrei diversos e diversos membros da minha igreja. Minhas ovelhas morriam. Se eu ficar pensando que crente não morre, não sofre, eu não vou enterrar ninguém. Passar 10 anos sem enterrar uma pessoa. Mas não é isso. O pastor Rodrigo sabe disso, né? Ele também sepulta pessoas, irmãs aí na igreja. Então, pessoas que morrem de doenças, às vezes, menos dolorosas, né? Às vezes adoeceu e morreu rapidamente, não sofreu, e tem doença que, nossa, consome os ossos, né? Você pode pensar, por exemplo, numa doença, um câncer, consome os ossos, e dói, e o indivíduo vai sendo carcomido pela enfermidade, até que finalmente morre. E o crente também fica doente. O crente também adoece. No hospital de câncer você vai encontrar crente também. Então, entenda que isso não consola. Não é para consolar. Essa palavra dizer que isso também acontece com o crente não é para consolar. Essa palavra é para dizer o seguinte: isso é assim. É assim. O que vamos fazer a partir disso? Nós vamos fazer pirraça e dizer, então, Deus não é grande? Não. Apesar disso, Deus é grande. A gente vai fazer igual Abacuque. Abacuque, né, depois que Deus fala com ele 3 vezes, ele reclama com Deus 1 vez, 2 vezes, ele vai e entende. Depois que ele entende, ele diz, ainda que não tenha vaca no curral, ainda que não tenha uva lá no lugar das uvas, ainda que não tenha fruta para comer, ainda que não tenha comida na despensa, ainda que não tenha saúde, ainda que não tenha nada disso, Deus é Deus. Ele é Senhor dos senhores, independente disso. Então, a nossa vitória está reservada para nós no final. É isso que nos consola, olhar para frente, olhar a eternidade, olhar a Nova Jerusalém. Não tenho palavra nenhuma para ninguém para dizer que alguém está isento do vírus por ser cristão.
Ou a humanidade está isenta do vírus porque Deus é bom e não deixaria vírus nenhum se bater sobre ela. Que é isso? É só olhar para um lado e para o outro e perceber que a história não se move desse jeito, não é? Nós podemos explicar a maldade no mundo por meio de uma outra categoria bíblica, que é o pecado. O pecado responde pela maldade, o pecado responde pela dor, o pecado responde pelos vírus, inclusive. Né? A gente poderia, em algum momento, relacionar o vírus com o pecado. Em algum momento esse vírus surgiu, por quê? Porque o ser humano é pecador. E aí sim, o ser humano sofre por causa de Deus? Não. O ser humano sofre por causa do pecado. As coisas não são como deveriam ser. Por causa de quem? Do pecado. Não dos sinais proféticos ou de qualquer outra coisa, mas por causa do pecado. Mas um dia serão como devem ser, quando Deus intervir na volta gloriosa de Jesus. Obrigado, pastor Valtair. Mais outra pergunta, falando sobre sinais ainda, a irmã Olga Santos está perguntando aqui o seguinte, ela está primeiro afirmando e depois perguntando. Então, ela afirma algo que o senhor colocou aqui. Os sinais não são para saber os dados da volta de Cristo. Então, os sinais não são para isso. Aí ela faz a pergunta agora. Podemos dizer que o uso deles não é para que a gente não esqueça que Jesus voltará? Sim, a ideia é essa mesma. Perfeito, minha irmã, muito obrigado. A irmã disse exatamente o que exatamente eles são, que eles servem para nossa lembrança, né? Eles servem para nos lembrar sempre que Jesus, no gerúndio, está voltando. Está correto, minha irmã? Concordo com cada uma de suas palavras. Ok. Aqui tem mais uma outra pergunta do Rodrigo Menezes. Eu vou ler aqui a pergunta inteira, porque está bem extenso, pode ser que eu não consiga entender, captar exatamente o que ele quer falar, então vou ler tudo. Fazendo uma comparação entre uma passagem em que Jesus cruza o ladrão sobre o paraíso e o texto de Tessalonicenses, onde encontramos com o Salvador. Aqui eu não entendi, Rodrigo, está estranho aqui. Diárias. Uma impressão de tempo diferente, como se já houvesse visto o céu e outros países em um segundo momento. Gostaria de saber a sua opinião. Não deu para entender direito, Rodrigo, mas assim, o que me pareceu, pastor Valtair, quem está querendo saber, é o caso do ladrão da cruz lá atrás, tá? E o arrebatamento do final dos tempos. Eu acho que ele está querendo cruzar essas duas informações aqui, pelo que eu consegui entender, né? Ladrão da cruz, lá atrás, hoje estará comigo no paraíso, e arrebatamento, final dos tempos, conforme Tessalonicenses. Ok, vamos relacionar os dois, então. Mesmo sem entender os termos exatos da questão, a gente pode relacionar os dois. O texto bíblico da cruz de Jesus apresenta, então, os dois ladrões, e uma das passagens mais conhecidas pelos crentes é aquela em que Jesus diz para um dos ladrões, hoje estarás comigo no paraíso, que é uma palavra encontrada em textos do Novo Testamento, paraíso, e também em textos judaicos, né? O seio de Abraão é uma imagem do paraíso, aquela que aparece na parábola de Jesus. E é o local daqueles que vivem após a morte, né? Após a morte, com Deus, no seio de Abraão. Após a morte, com Deus, no paraíso, né? Então, imagina que, independente do termo que você vai usar para chamar este lugar é com Deus, esse lugar é bom, esse lugar é um lugar de felicidade, tá? Então, esse lugar é um lugar de felicidade eterna. Agora, há um outro lugar que é um lugar de danação eterna. Então, entenda que você pode trocar de nome, você pode mudar o nome, mas independente do nome que você use, é preciso imaginar que após a morte há um espaço de felicidade eterna e há um espaço de danação eterna. E esse espaço de felicidade eterna é consciente e com Deus. Não acredito que os textos bíblicos deem razão a quem imagine que, após a morte, o crente está dormindo. Não, porque os textos que descrevem o estado dos crentes após a morte descrevem esses crentes cantando, descrevem esses crentes louvando a Deus, e ninguém canta e louva a Deus dormindo. Então, após a morte, os crentes estão no paraíso, no céu, o termo que você resolveu usar, não tem problema não. Estão com o Senhor, palavra que Paulo usa, que eu acho que resume muito bem isso, né? E estão em espírito com o Senhor. Agora eu vou para o texto de Tessalonicenses 4:13, tá? Então, vou pegar o gancho da última frase. O nosso irmão que morreu em Cristo, que morreu salvo,
a partir da sua morte, ele está em espírito com Deus. Ou seja, ele está espiritualmente lá, porque o corpo está enterrado, Rodrigo. Se você voltar depois, você vai encontrar o pó dele lá, os ossos dele. Você pode pegar aqueles ossos e queimar, cremar. Né? Há cemitérios em São Gonçalo, por exemplo, em que o familiar tem que buscar o seu ente querido 2 anos depois. Não pode ficar lá. Os túmulos são reutilizados. Enterra alguém, 2 anos depois o cemitério te chama para buscar o seu ente querido, te entrega ele de volta numa urnazinha funerária para você levar embora. E você pega o indivíduo e as cinzas dele estão ali, né? Então, o corpo ficou, o espírito está com Deus. É isso que se entende do ladrão na cruz. O corpo do ladrão na cruz continuou pendurado lá, mas após a morte ele estava em espírito com Jesus no paraíso, consciente, adorando a Deus. Agora eu vou para Tessalonicenses. Em Tessalonicenses nós encontramos a descrição da volta de Jesus. E a partir do versículo 13, que Paulo está fazendo lembrando para aquela igreja de Tessalônica, que no final dos tempos, os mortos iriam ressuscitar. E é evidente que eu preciso aqui agora fazer algumas afirmações para tentar explicar o contexto dessa passagem. A igreja estava ansiosa com relação à volta de Jesus. Quando Paulo passou por lá, e Paulo passou por lá muito rapidamente, Paulo disse que Jesus ia voltar e teve que sair rapidamente, não deu tempo de melhorar a frase. E a igreja nasceu, mas nasceu assim, meio sem saber direito o que é aquilo, né? E quando começou a morrer gente na comunidade, morreu o pai de um, a mãe do outro, aí o pessoal ficou desesperado. Peraí, Cristo vai voltar, mas o nosso parente já morreu? O que vai ser dele? O que vai acontecer com o nosso parente, membro da igreja que já morreu, quando Cristo voltar? Porque eles esperavam que Cristo voltaria, estariam todos vivos, ninguém imaginava que alguém ia morrer. Nem o Paulo, enquanto escreve essa primeira carta a Tessalonicenses, esperava estar morto na volta de Jesus. Por isso, quando começaram alguns irmãos a morrer na igreja, eles ficaram ansiosos. O que vai ser destes? Será que não vão receber a felicidade da volta de Jesus? Aí Paulo esclarece para eles, não deu tempo de completar o argumento com vocês, né? O argumento completo quando Jesus voltar, o irmão que morreu ressuscita. Aí vem a pergunta, eu acho que é a questão que o nosso querido irmão aí levantou, que é, bom, mas como assim ressuscita? Já não estava com Jesus? Estava com Jesus em espírito. O fenômeno que é descrito aqui agora é o corpo do final dos tempos. E Paulo trabalha, Rodrigo, essa expressão, o corpo espiritual, ou corpo ressurreto, longamente em 1 Coríntios 15. Aí Paulo descreve o corpo da ressurreição longamente. Há um corpo da ressurreição. A palavra que Paulo usa lá é soma pneumatike, corpo espiritual. Então, veja, há um corpo físico, este aqui, esse corpo adoece, esse corpo recebe o vírus da pandemia, esse corpo morre, esse corpo vira pó. E há um corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição, que não morre, que não pega vírus nenhum e que vive pela eternidade. Então, Paulo está falando de um corpo espiritual que os crentes receberão na volta de Jesus. E é isso que ele está escrevendo ali em 1 Coríntios 4, 13 em diante, que é aquilo que chamamos de ressurreição dos mortos. No final dos tempos, os mortos ressuscitam. Por quê? Porque eles estavam lá em espírito e receberão seus corpos espirituais de volta. Corpos espirituais quer dizer o seguinte, é um corpo com natureza corpórea, mas que não tem enfermidade, não adoece, não envelhece, etc. Paulo entende que o ser humano foi criado por Deus por inteiro, não apenas a parte espiritual. A parte física do ser humano também vai ser salva. Quando? Na volta de Jesus. Então, quando o indivíduo morre, a parte espiritual já está com Jesus e a física vira pó. Quando Jesus volta, a parte física ressuscita, e aí essa parte física ressuscitada é um corpo glorificado, é um corpo espiritual. Junto com o espírito, acontece a junção novamente do corpo e do espírito, eles são levados até Cristo nos ares, e é esta que é a expressão de Tessalonicenses 4, 13 em diante. Muito obrigado pela explicação, espero que tenha sido
E nesse sentido aí, a pergunta que foi feita, tá? A gente tentou interpretar aqui dessa forma. Já estamos no horário, né? Faltam 2 minutos para as 7, então eu vou fazer só mais uma pergunta, pastor Valtair. Que não vou pedir que o senhor responda em 2 minutos, pode responder tranquilamente, tá? Não vou fazer isso. Mas será a nossa última pergunta, só para encerrarmos realmente o bloco de perguntas. E a pergunta do pastor Osíris, né? Pastor presidente da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista no Andaraí, e ele pergunta o seguinte: qual é a sua percepção sobre o juízo de Deus neste momento que o mundo passa? Quando observamos o aumento, né, de várias coisas ruins, fome, violência, ódio, e valores, falsos profetas e perseguições à igreja. O senhor percebe alguma questão em relação a essas dores de parto, juízo de Deus? Como o senhor enxerga essa discussão? O pastor Osíris fez uma belíssima questão. O tema do juízo de Deus sobre a humanidade impenitente não é necessariamente um aspecto da escatologia, porque ele aparece muito em Romanos, quando Paulo apresenta o evangelho dele. Quando Paulo apresenta o evangelho, os capítulos 1, 2 e 3, uma das coisas que Paulo faz é descrever o juízo de Deus sobre a humanidade pecadora, sobre a humanidade impenitente. E Paulo usa uma palavra ali para resumir essa humanidade em rebelião, essa humanidade rebelde contra Deus. Ele usa a palavra mundo, em grego cosmos. Então o cosmos é rebelde contra Deus. O mundo é rebelde contra Deus. Esta humanidade rebelde contra Deus, ela recebe de Deus, durante a história, o juízo. O juízo de Deus, então, não será ministrado exclusivamente no final dos tempos ou após a morte. O juízo de Deus é ministrado, nas palavras do Paulo, é despejado do céu. O juízo de Deus vem do alto durante a história. E o Paulo usa, na carta a Romanos, ele usa alguns aspectos para descrever o juízo de Deus. Ele usa lá o pecado, já falei para vocês, ele usa Satanás, ele usa a morte. Então, ele usa esses 3 aspectos em especial, mas a leitura de Romanos 1, 2, 3 mostra outros elementos, né? A humanidade pecadora, a humanidade em rebelião, ela está prisioneira desses elementos, e esses elementos que aprisionam a humanidade, que fazem a humanidade sofrer, são formas de juízo antecipado de Deus sobre essa humanidade pecadora. Deus não vai fazer juízo só no fim dos tempos, e nem só após a morte. Deus faz juízo durante a história, e esses elementos despejados do alto sobre a humanidade penitente são formas de juízo de Deus. É possível imaginar, então, que nestes termos, aspectos estes, como a pandemia e outras violências que acometem a humanidade, podem também ser incluídos nessa descrição de juízo antecipado de Deus sobre a humanidade pecadora. Ok. Pastor Valtair, agradeço muito a sua participação nessa noite. Com certeza, a sua fala trouxe muito conteúdo, muito conhecimento, uma reflexão saudável, espiritual para a igreja. Então, o senhor traz aqui conhecimento acadêmico, traz espiritualidade para a igreja, palavra pastoral nesse momento também. Então, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, tá? E por ter se disponibilizado tão voluntariamente, de forma tão acessível, para nos abençoar aqui nessa noite. Eu vou citar aqui só alguns nomes de alguns irmãos que participaram conosco, só para agradecer também a Zeneide, o Marjon, a Rosileia, a Olga, a Neuza, a Edviges, a Amélia, Clemilda, Conceição, a Andresa, que está lá no Espírito Santo. Um abraço, Andresa. Está nos assistindo lá também. Igor Meirelles, Iris Pérez, mas quem aqui, ó? Laís, que fez a pergunta também. Enfim, Maria dos Remédios, Marlene Bernardo, enfim, todos os irmãos que disponibilizaram esse tempo para acompanhar aqui a fala do pastor Valtair, que com certeza foram abençoados pela sua fala. Pastor Valtair, muito obrigado mesmo, tá? E que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Eu passo para o senhor para ter umas palavras finais e logo em seguida eu vou estar encerrando. Perfeitamente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao pastor, agradecer à igreja que me ouve nesse momento, ao meu querido amigo Rodrigo. Nós estamos vivendo um tempo muito diferente, Rodrigo, no Seminário do Sul, e as nossas aulas que nós imaginávamos
já iniciar logo o programa de EAD, estão, na verdade, todas por EAD nesse momento, porque a gente não pode ter nenhuma presencialidade. Estamos fazendo tudo por videoconferência, tudo. E isso é muito diferente para o seminário. Mas eu preciso imaginar o seguinte: a obra de Deus não pode parar por causa da quarentena, por causa do coronavírus. A obra de Deus não vai parar. Nós olhamos para a história e percebemos que a igreja enfrentou situações muito difíceis em outros momentos específicos, como, por exemplo, o século II e século III, debaixo da perseguição romana. Crentes morriam o tempo todo ali, e a igreja sobreviveu àquilo e saiu daquilo fortalecida, imponente. Eu olho para esse momento histórico, eu preciso imaginar que o povo de Deus passará por isso e sairá desta experiência como o povo de Israel saiu do deserto, como os discípulos de Jesus saíram da perseguição. Nós vamos sair desse momento com uma nova maneira de encarar a igreja, inclusive, porque se antes a igreja para nós era aquele espaço, né, físico que nós nos encontrávamos 2, 3 vezes por semana, agora a igreja é isso aqui, ó. Eu não estou vendo ninguém, não estou tocando ninguém, mas eu sei que as pessoas estão irmanadas em espírito, né? E essa irmandade, essa coletividade, essa fraternidade em espírito que constitui a igreja, o corpo de Cristo é isso, né? O corpo de Cristo não é uma construção, o corpo de Cristo é mais do que isso. Pode derrubar tudo que a igreja continua de pé. A igreja não vai parar por causa disso, a obra do Senhor não vai parar. Nós não paramos, vamos continuar trabalhando, ensinando os vocacionados do Senhor, para que a igreja continue avançando até o dia em que Jesus apontar nos ares. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Valtair. E gostaria de lembrar os irmãos também que agora a gente vai disponibilizar o nosso boletim no grupo de Zap da igreja, assim como também aqui na página do Facebook, e também compartilhar a mensagem, já que o nosso culto da noite é realizado nas suas casas, com a mensagem sendo compartilhada pelo Facebook. Da manhã é o culto ao vivo que realizamos, e agora à noite o culto é as famílias reunidas, celebrando, e a mensagem partilhada aqui pela página do Facebook, tá bom, meus irmãos? Então, isso já vai ser feito daqui a pouco, e mais uma vez, pastor Valtair, muito obrigado, tá, pela sua presença nessa noite. Ok. Boa noite. Que Deus a todos abençoe, meus irmãos. Até mais. Tchau.